pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos fazer a montagem daquele bolo que a gente fez no último vídeo, que é o pão de ló, juntamente com recheio de mousse de morango. Então o vídeo de hoje tá sensacional, tá espetacular e no próximo vídeo nós vamos trazer pra vocês a decoração do bolo, gente. A decoração, vocês não têm noção. Pra ter ideia, a gente fez ela no prato de micro-ondas. Então pra quem não tem bailarina em casa, vai ter essa opção também. Então o vídeo de hoje é da montagem e o próximo vai ser de decoração, ok? Então aqui está a nossa massa de pão de ló. Depois que ela estava morna, a gente passou a faca ao redor da forma. E aí eu tirei da forma e embalei aqui no plástico filme. Coloquei na geladeira e tá aqui a minha massa de pão de ló. Então eu vou deixar ela aqui. Hoje eu não vou usar bailarina, porque tem pessoas que estão começando agora, não tem bailarina em casa. Então eu descobri uma proposta, eu vi na internet e vou tentar fazer com vocês aqui hoje, que é utilizando o prato do micro-ondas. Ele vai servir de bailarina hoje. Então aqui tem aquele negocinho que fica debaixo do prato lá no micro-ondas e aqui tem o prato. Nós vamos usar isso aqui hoje. Então se você nunca fez um bolo na vida, se você não tem os equipamentos necessários para fazer um bolo, pega seu prato de micro-ondas e tenta fazer nele, tá bom? Se não tiver o prato, aí vai ter que ser do jeito aqui na mão mesmo, sem nada pra rodar. Mas o prato ajuda demais, olha só. Coloca o bolo aqui, olha, e ele vai girar. Então substitui a nossa bailarina, tá bom? Então aqui a gente tá com a nossa massa. Eu tenho aqui uma faca de serra, uma faca grande, que ela me ajuda demais pra cortar os bolos. Tá vendo que eu também não tô usando aquele nivelador? Tô usando a faca porque todo mundo tem em casa. E aqui eu quero 3 discos de bolo. Então eu vou cortar aqui, olha, 2 vezes. Então vou marcar aqui mais ou menos o tamanho que eu quero, pra eu ter noção. Eu acho que assim tá bom. Então aqui, olha só, pra ficar fácil, você vai primeiro demarcar o que você quer. Então aqui, olha, vai passando com a faca ao redor de todo o seu bolo. Demarca o pedaço que você quer. Demarcou? Agora você vem cortando. E aí corta em cima dessa linha que você fez anteriormente. A minha massa tá um pouco mais dura para cortar porque ela está gelada. Olha, vai rodando e cortando, que facilita seu trabalho. Então aqui já temos um disco cortado. Olha que linda essa massa, como fica branquinha, né? E agora o segundo disco da mesma forma. A gente vai aqui ver, olha, metade. E aqui eu vou primeiro demarcar. Então eu passo aqui a faca só demarcando onde eu quero cortar. Depois que eu passei a minha faca demarcando toda a minha lateral, aí eu venho cortando realmente. E aí vai girando aqui para ficar mais fácil para você. Então, para quem não tem a bailarina, esse prato de micro-ondas ajuda demais da conta, né, amor? Demais. Demais. E aí a nossa intenção é sempre trazer forma de ajudar vocês, mesmo quem nunca tenha feito. Agora aqui tem uma opção pra fazer, não tem mais desculpa pra não fazer bolo em casa, né, amor? É verdade. Aí, olha, prontinho, temos os nossos 3 discos cortados. E agora vamos para a montagem do nosso bolo. Aqui eu tenho um saco plástico, tá? Eu compro o rolo, então eu tenho aqui, tirei do rolo. Se você não tiver um rolo, pode ser um saco de... Você compra feira, faz feira. Não pode ser de supermercado não, viu, gente? Sacola plástica de supermercado não. Mas aí se for de feira, você higieniza bem direitinho pra você fazer seu bolo. E aí eu vou cortar, eu vou abrir esse saco. E esse saco você vai colocar aqui dentro. Lembrando que essa medida aqui, essa forma que a gente tá usando, é a de 20 centímetros de diâmetro e 10 de altura. É a mesma que a gente usou para assar o nosso pão de ló, que foi a receita do último vídeo. Se você não viu o último vídeo, vai ficar na descrição o link, você pode assistir. Tanto da massa, quanto do recheio que é de mousse de morango, ok? Então aqui é a forma de 20 centímetros, a gente já colocou o plástico. E eu venho com a primeira parte do nosso bolo, que é a parte de cima. Aquela parte que fica o açúcar e tal, é a parte de cima. Então eu vou colocar aqui. Coloco, ajeito, olha só, se você mexer assim já vai ajeitar. Então você ajeita direitinho a sua forma, seu bolo na forma, ajeita o saco plástico,
Depois que ajeitou, você vem umedecendo esse bolo. Então aqui eu vou começar a umedecer. Eu uso essa bisnaguinha aqui, eu só uso para umedecer bolo, tá? A gente compra em qualquer supermercado. E essa calda aqui é de leite com leite condensado. Se você não tiver essa bisnaguinha, o que você pode fazer? Você tem que estar com a sua calda aqui, você pega colheradas e vem umedecendo, olha. Também é fácil. Então, se você não tem a bisnaguinha, pode fazer assim. Eu faço com a bisnaguinha que é mais rápido. Então, aqui a gente já umedeceu a massa. É importante que você verifique se todas as partes estão umedecidas, tá? Se foi a calda em todas as partes. Aqui eu gastei a bisnaguinha quase toda. Essa bisnaguinha é de 200 ml, então eu gastei mais ou menos 180. E agora a gente vai rechear o nosso bolo. Eu coloquei ele aqui em cima do prato de micro-ondas para facilitar, tá, gente, na hora de rechear. Então vai ficar aqui em cima. E aí, para rechear esse bolo, a gente vai usar a nossa mousse de morango que a gente fez. Então aqui tem a metade da receita. A metade vai ser para essa camada e a outra metade para a próxima, ok? Então aqui nós vamos pegar, não vou utilizar o saco de confeitar hoje, porque eu quero realmente mostrar que qualquer um pode fazer o bolo, mesmo sem ter os equipamentos em casa. E aí eu vou passar aqui, olha, pego pequenas colheradas e vou colocando aqui aos poucos no bolo. Se ficar colocando tudo de uma vez no lugar só, para espalhar fica difícil. Então pegue as pequenas colheradas e vai colocando, porque depois para você espalhar vai ficar mais fácil. Então aqui eu coloquei as pequenas colheradas, agora eu venho aqui, olha, com a bundinha da colher e vou espalhando, olha. E aí o fato de colocar em cima do prato me ajuda que eu posso ir girando a minha forma e facilita meu trabalho. Olha, espalha e toma cuidado para você não espalhar bolo, né? Espalhei meu recheio, aí eu vou nivelar aqui para ficar tudo bonitinho. Tá niveladinho? Agora eu venho com o nosso segundo disco, que é o do meio. Olha, é o do meio. Eu coloco ele aqui, ajeito bem direitinho o plástico, aqui ó, para não embolar. E ajeito ele aqui em cima do meu outro bolo. Ajeitei tudo. Eu vou molhar novamente esse disco e vou repetir o processo que eu fiz anteriormente. Já umedeci o nosso segundo disco de massa e agora eu venho com a nossa outra metade do recheio, que é do mousse de morango. Aí eu vou colocando as colheradas novamente, mesmo processo que eu fiz anteriormente, ok? Gente, só vou lembrar aqui que eu tô fazendo tudo, conversando com vocês em cima do bolo, sem luva, sem touca, sem máscara, porque eu tô fazendo aqui pra casa mesmo, pra ensinar vocês. E se eu for ensinar com uma máscara, por exemplo, vai ficar complicado pra falar, né, amor? Exatamente. Mas se você fizer de forma profissional, é importante você utilizar os equipamentos de higiene, tá? Aí a pessoa pergunta, mas se você fica falando de usar, por que você não usa? É porque eu tô fazendo aqui pra casa, mas quando eu faço de forma profissional, eu tenho que utilizar os equipamentos de higiene. Agora a gente vai aqui nivelar de novo o nosso recheio, espalhando. Então aqui com a bundinha da colher. E aí teve uma seguidora, quando eu fiz esse recheio, ela falou que faz e ela coloca chocolate, sabe? Raspas de chocolate aqui. E fica muito bom, sensacional. Então é uma opção para vocês. Vocês podem aqui, olha, depois de espalhar a mousse, vir com as raspas de chocolate e colocar por cima, que fica muito bom também. Fiquei até imaginando o bolo dela, como é que fica gostoso, né, amor? Delícia, hein? Morango, chocolate. Combina demais da conta. Então aqui, olha, super fácil, né, de espalhar o recheio. Ah, gente, eu falei no vídeo lá do recheio sobre a questão da barreira de contenção, porque o recheio de mousse, ele não é tão firme. Por que eu não fiz a barreira de contenção aqui? Porque esse bolo é um bolo mais baixinho, é um bolo menor, com pão de ló, e eu quis mostrar assim a barreira porque é um bolo mais baixo e menos estruturado. Mas se você fizer um bolo mais estruturado, um bolo mais alto, aí sim você usa a barreira de contenção de brigadeiro, que é mais seguro pra você, tá bom? E eu venho agora com a nossa última camada de massa e coloco aqui.
Coloquei nossa última camada, eu venho agora umedecer. Essa última camada é bom não molhar demais, porque é a camada que a gente vai virar e vai ficar por baixo. Se umedecer demais, vai ficar escorrendo água do seu bolo, tá? Então, umedeça moderadamente. Essa proposta que eu trouxe pra vocês hoje é daquele bolo estilo torta. Por isso que eu não coloquei a barreira de contenção no recheio, tá bom? Então aqui eu já umedeci. Agora eu venho, tá vendo que sobrou essa parte aqui do plástico? E aí você vem fechando aqui, olha. Se o seu plástico não tiver sobrado a parte, você coloca um outro por cima. Eu venho fechando bem aqui direitinho. Aqui, ó. Fecho bem. E aí eu vou levar isso aqui pra geladeira por no mínimo 8 horas. Vocês já ouviram pessoas falarem assim, bolo gostoso é o bolo do dia anterior? É porque quanto mais você deixa ele lá descansando, mais vai apurando os sabores, sabe? Então por isso que não é bom você fazer um bolo no dia e já entregar pro cliente, ou então você consumir no mesmo dia. No mesmo dia que eu digo assim, faz, depois de 2 horas já confeita e consome. É bom você deixar pelo menos umas 8 horas lá descansando, bonitinho, para os sabores irem se ajeitando, se apurando e o bolo ficar bem delicioso. Então aqui a gente vai deixar por umas 8 horas, tá bom? Ah, então eu vou deixar 2 dias lá descansando. Não, né, gente? 2 dias seu bolo vai estragar. Então deixa por no mínimo 8 e até umas 12 horas tá de bom tamanho, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Essa montagem qualquer um pode fazer, mesmo que não tenha os utensílios em casa, porque a gente fez tudo com o que vocês têm em casa mesmo. E aí espero muito que vocês tenham gostado. E fique ligado no próximo vídeo que é da decoração, tá bom? Tchauzinho, Deus abençoe vocês.